Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Boa noite, boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, ouvindo então? Tá. Então, boa noite então a todos aí, pessoal. Vamos continuar então nossas leituras obrigatórias aqui. Hoje eu quero pegar dois romances, né, que é Ponciá Vicêncio e o São Bernardo. São duas obras importantes, né? São Bernardo está largando da lista das leituras obrigatórias da URGS, enquanto que Ponciá Vicêncio vai para o seu segundo ano, já estreou na prova, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Não sei se vocês chegaram a ler alguma das obras aí, pessoal, tá? São obras de épocas distintas, né? O São Bernardo, por exemplo, ele é de 1934, e se a gente for olhar o Ponciá Vicêncio, ele é lá de 2013, uma obra bem contemporânea. Só me deem aqui 30 segundinhos para eu colocar aqui o carregador. Bom, pessoal, vou começar então aqui. Qualquer detalhe, vocês prendam o grito aí, tá? Então, vamos lá. Pessoal, então é um romance, tá? Muito curto, na verdade, tem 120 páginas, o Ponciá Vicêncio, uma leitura, ó, muito rápida de fazer. O detalhe só é que ela tem bastante enredo para 120 páginas. O nome se chama Ponciá Vicêncio, foi lançado em 2013 pela Conceição Evaristo, é um romance, só que qual é o cuidado que você já tem que ter, pessoal, tá? É um romance narrado em terceira pessoa, porque normalmente quando aparece assim o nome do protagonista, no caso a Ponciá, ela realmente, né, eu sei que ela divide em alguns momentos algum protagonismo, mas ela é a grande protagonista ali, a Ponciá Vicêncio. Só que o livro é narrado em terceira pessoa, tá? Esse narrador em terceira pessoa, às vezes, faz aquele recurso de discurso indireto livre, por exemplo, tá? E a Conceição Evaristo é uma autora que preza muito pela questão da literatura negra, ela é uma autora negra, e para ela, até na dissertação dela, por exemplo, ela coloca que o lugar de literatura negra é um lugar de memória. Isso é importante, pessoal, tá? A questão de memória aqui, tá? Deixa eu marcar aqui. Memória. Porque qual é a ideia, né? Se hoje a gente tem um preconceito racial, um racismo estrutural, estereótipos, humilhações, qual é a ideia, né? Por que existe isso? Se a gente voltar algumas gerações acima, a gente vai lembrar, né? Havia escravidão no Brasil, tá? Então tem uma explicação ali, né? Ou seja, teve a diáspora africana, que no caso a diáspora é o deslocamento de um povo pelo mundo, e eles vieram para cá como mão de obra escrava, vieram para cá para serem enfim, né, mercadoria, tá? E aí, claro, teve toda aquela questão de rebaixamento de tudo quanto é maneira, as teorias também da época, lá daquele mundo, né, real naturalista também, rebaixavam muito a questão do negro, e hoje a gente sabe, né, existe em qualquer lugar aí sempre notícias de racismo. Eu estou falando isso em termos mundiais, né, não só em Brasil aqui, tá? Em termos mundiais. Então, essa questão toda de recuperar uma memória, mostrar então exatamente nessa questão de uma literatura afro e uma literatura que tem essa questão toda envolvendo a memória, tá? Pessoal, só para ter uma ideia aqui, né? É bem assim que aconteceu o livro, ó. O vô Vicêncio tá aqui, né? Com a avó Vicêncio, ok? Muito bem. Só que ele era escravo, tá? Então a gente está lá na geração de cima, tá? E ele aqui teve este filho, eles tiveram este filho aqui, ó, o pai da Ponciá.
Então, alguns personagens não são nomeados com nomes próprios. Então, é o vô Vicêncio, o vô da Ponciá, a avó Vicêncio, a avó da Ponciá. E aí, eles tiveram o pai da Ponciá, certo? Muito bem. O que aconteceu no meio do caminho aqui, tá? Esse aqui, por ser escravo, ele via que não tinha nada, absolutamente nada. Tudo que ele fazia era para dar para o seu senhor. Então, aquela ideia toda que nem fugiu consigo, né? Porque existe um capitão do mato responsável pela minha captura. Existia todo um comércio em cima dessa questão toda dos escravos aí. E o que sobrou para ele? Sobrou para ele o que a gente chama de revolta suicida. É isso que vai acontecer no livro, né? Se chama aqui a revolta suicida, tá? E o que ele faz? Já começamos também um detalhe, né? Porque assim, ó, onde eles vivem nesse povoado, o povoado é de um coronel chamado Coronel Vicêncio. E aí ele vai dando o sobrenome dele para todos os escravos, entendam? Então, tu já não tem já nenhuma identidade, porque tu já é marcado com o sobrenome de outro, do teu dono. Então, esse vô Vicêncio fica extremamente revoltado, e aquela revolta que não tem muito o que fazer ali, né? Porque fugir não dá, enfim, a lei está toda a favor de quem é o dono do escravo, então ele vai ter uma revolta suicida. Ele é armado de uma foice, ele mata a própria esposa aqui, tá? Mata a própria esposa. E tenta matar o seu filho, que é o pai da Ponciá. Só que o pai da Ponciá foge, procura ajuda, e o que o vô Vicêncio faz? Ele tenta cometer o suicídio. Ele decepa a mão, ele corta uma mão aqui, só que ele acaba não morrendo. E aí ele fica, né, com esse braço que vai ser chamado braço cotó, ele, com vergonha, ele coloca sempre para trás, e ele vai enlouquecendo, ele vai rindo e chorando ao mesmo tempo. Então, aquele misto de sentimentos, tá? Rindo e chorando. Então, aqui é uma história forte, né? Porque dentro dessa revolta suicida dele, aquilo que ele fez, ele acabou matando a própria esposa e tentou procurar matar o próprio filho. O próprio filho fugiu ali, né? E o vô Vicêncio tenta cometer o suicídio, só que decepa a mão. E aí fica aquela ideia, né? Pô, quem é que vai querer agora comprar um escravo que enlouqueceu, ri, chora e não tem uma das mãos para o trabalho, tá? Bom, o pai da Ponciá vai ter esse relacionamento aqui com a Maria Vicêncio, ó, ela é nomeada Maria Vicêncio, tá? E eles vão ter o Luandi e vão ter aqui a Ponciá, certo? Então, que reparem, né? São 3 gerações que eu estou colocando em jogo, pessoal, tá? A geração dos avós, dos pais e dos filhos aqui. E aí o Luandi, ele é muito mais próximo do pai, tá? E tem essa relação de proximidade com o pai, porque eles trabalham na roça dos brancos, trabalhando todos os dias e tudo mais, né? Às vezes sem aparecer em casa. E a Ponciá Vicência, ela tem uma relação muito forte com a mãe. Por quê? Porque ela vai até lá o rio, pega barro e elas fazem objetos de barro para vender. Tá? Então, fazem panelas, fazem bonecos e tudo mais. Então, aqui o pai junto com o filho, a filha junto com a mãe aqui, tá? Bom, depois a gente fica sabendo, né, que o vô Vicêncio, por exemplo, a Ponciá só conheceu ele quando ela era basicamente bem pequenininha, menina de colo. Quando ela era menina de colo, sei lá, com uns 2 anos, o vô Vicêncio acaba falecendo aqui, tá? Muito bem. E o que vai acontecer? O pai da Ponciá, ele já é uma geração que não é mais escrava, mas ele é extremamente humilhado pelo filho do coronel Vicêncio, lá pelo senhor Moço. O senhor Moço, por exemplo, coloca o pai da Ponciá de 4 para ser o cavalo dele, por exemplo, urina na boca do pai da Ponciá, humilha a todo momento. Então, tem aquela questão também assim de mesmo não tendo escravidão, uma relação de poder muito forte ali, né, de quem são os coronéis, os filhos dos coronéis e tudo mais, que tem esse poder de humilhação, essa relação de poder que não acontece nada, tá? Bom, então, um pequeno resumo aqui já, né, do que vai acontecer aqui com os personagens, tá? Por quê? Porque depois o pai da Ponciá, ele acaba falecendo, tá? Acaba falecendo aqui. Então, a gente vai centrar as ações em Maria Vicêncio, em Luandi e Ponciá. E claro que a gente tem um nome do livro que se chama Ponciá, e aqui, claro, a gente está muito mais no protagonismo da Ponciá, tá?
Bom, e que caminho é esse que a gente vai ter que ver aqui, pessoal, tá? A Ponciá Vicêncio, por exemplo, se a gente for pegar aqui, cadê, ó? Aqui. Ela começa nesse povoado chamado Vila Vicêncio, daí ela vai para a cidade, ela volta para o povoado, ela volta para a cidade e depois volta para o povoado. O Luandi é a mesma coisa. Ele sai do povoado Vila Vicêncio, vai para a cidade grande, volta para o povoado para visitar os seus, para poder falar com a mãe, com a irmã, volta para a cidade e depois vem para o povoado de novo. A Maria Vicêncio, a mãe, ela fica no povoado, ela vai nos povoados vizinhos ali e tudo mais, até que ela tem uma notícia de onde estão os filhos, e aí ela se manda para a cidade e depois os três voltam juntos para o povoado, tá? Então é que é um vai e vem dos personagens, mas basicamente é isso que a gente tem, né? Eles vão para a cidade tentar a vida, a Ponciá não vai funcionar na cidade, ela não vai ter, como é que eu posso dizer para vocês, não vai conseguir vingar, né, na verdade, enquanto que o Luandi até consegue vingar, porque ele vai virar soldado e tudo mais, enfim, né, mas eles vão abandonar tudo, porque eles vão voltar depois no final para o povoado, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Tá tudo ok aí, pessoal? Algum detalhe que vocês queiram acrescentar? Não? Tranquilos? Sim. Tranquilo? Então tá. Ó, seguindo então, tá? O que nós temos aqui, né? A mãe da Ponciá, junto com a filha, né, fazia panelas, potes e bichinhos de barro. Lembrando, né, elas trabalham com o barro virando arte, o barro virando utensílios e o barro sendo uma fonte de renda, tá? E aí, o que a gente tem assim de coisa, né? Que aqui o livro é muito de símbolos. Por exemplo, o primeiro homem que Ponciá Vicêncio conheceu na vida foi o avô Vicêncio, tá? E aí o que acontece? Ela guardava mais a imagem do avô do que a do próprio pai. Então é estranho, né? Porque assim, ela era bebezinha ainda de colo quando o avô acabou morrendo. E ela guardava muito assim ainda aquela questão da ideia do avô, o avô caminhando, o avô com o braço cotoco para trás e tudo mais, tá? E aí uma coisa que vocês têm que guardar, que possibilidade de prova sempre aparecer, é isso aqui, a questão da herança, tá? Porque um dia a Ponciá Vicência, claro que ela está crescendo, o avô já tinha falecido, né? Mas ela ouve o pai dela dizendo assim, olha, o vô Vicêncio deixou uma herança para Ponciá. E quando se pensa em herança aqui, a primeira coisa que vem à cabeça, né, talvez seja algo material, uma casa, uma terra, dinheiro, mas no caso é uma herança, pessoal, não se esqueça, uma herança de memória, uma herança de elo, de ligação entre eles, tá? E não é uma herança propriamente financeira, material e tudo mais. Ó, Poncia Vicêncio se lembrava pouco do pai. Por que ela se lembra pouco do pai? Porque o pai vivia trabalhando na roça dos brancos. Pô, a Poncia não tem contato quase com o irmão Luandi. Por quê? Porque eles estão trabalhando sempre lá na roça. E ela está sempre com a mãe trabalhando no barro ali, tá? Quem é o pai da Ponciá, repare, né? Filho de ex-escravos, cresceram na fazenda, levando a mesma vida dos pais. Era pajem, era criado do senhor moço. E esse senhor moço é aquele que eu falei para vocês, que faz o pai da Ponciá de cavalo, que mijou na boca dele, tá? Que outra coisa, começou a dizer assim, pô, o negro não aprende. Eu vou tentar ver se isso é verdade. Começou a ensinar o pai da Ponciá as letras, enfim, né? E o pai da Ponciá começou a associar e aprender. E quando ele viu que aprendia assim, ele parou. Não, não, negro aprende, vamos parar por aqui, tá? E aí, um dia a Ponciá Vicêncio, que é uma coisa bem curiosa, né? Porque quando ela morre, não se esqueçam ali, né? Desculpa, quando o avô morre, ela, Ponciá, era ainda uma menina de colo, tá? E ela pega o barro e faz um boneco. Um boneco como, né? Baixinho, curvado, magrinho, graveto e com um bracinho cotoco para trás. E todo mundo fica pensando, mas como, né? Ela era pequenininha quando ela viu o avô, depois o avô faleceu, como é que ela guardou tanto na memória esta figura do avô? Então ela fez um boneco de barro que lembra o avô, tá? E aí ela começa também a andar igual ao avô, ela começa a botar o bracinho para trás, por exemplo, tá? Então fez o avô de boneco, anda igual ao avô, e a gente fica perguntando, pô, mas
Isso que ela era menina de colo, ela guardou tanto a imagem do avô, tá? Então essa é a grande herança, esse elo, essa ligação entre o passado e o presente, pessoal, tá? É uma herança de basicamente de sina, de família, de memória, diaspórica também, tá? Bom, outro detalhe importante, vocês cuidem, tá? A Poncia Vicência, ela não gosta do nome dela, ela odeia o nome dela, essa é a verdade, tá? Por quê? Porque, primeiro, quando ela vai assinar alguma coisa, que depois ela vai aprender a ler e escrever, né, com os chamados, né, que a gente chama de os missionários. E aí o que ela faz? Quando ela começa a escrever, assinar o nome dela, ela pensa primeiro um sobrenome, Vicêncio, que vem lá dos, né, dos donos de escravos, por exemplo, dos poderosos. Então, não é uma coisa que pertence a ti, por exemplo. E o segundo, que ela odeia o nome Ponciai, ainda mais com aquele acento, ela acha que é uma lâmina cravando contra ela ali, tá? Então, ela começa a inventar outros nomes, como Pandama, Lenga, Quieti e tudo mais, tá? Mas reparem, os nomes não pertencem a ela, tá? Por que não pertencem a ela? Por quê? Porque, primeiro, né, esse sobrenome Ponciai, ele é muito forte ali, tá? O sobrenome Vicêncio, porque vem lá de novo, né? Lá dos poderosos, tá? Já sabemos, tinha antecipado para vocês, né? Depois o pai da Poncia morre, a Poncia tem 19 anos, fica ela, a mãe e o irmão a partir de agora, e ela, já alfabetizada ali pelos missionários e tudo mais, ela decide que não vai ficar ali naquele povoado chamado Vila Vicêncio, por exemplo, repetindo a história dos seus antepassados ali, dos seus familiares, né? Então ela decide ir para a cidade. E de novo, a cidade como uma espécie assim de maior núcleo de oportunidades, por exemplo. Então ela vai lá para a cidade. E detalhe, pessoal, nós não temos aqui um tempo específico, tá? Não sei em que época é isso aqui, mas talvez umas 2 gerações depois, né, da Lei Áurea, tá? Mas aí a gente não tem como precisar a data. E também não tem como precisar onde é que se passam as ações aqui, porque esse povoado ele representa qualquer grande povoado do Brasil e a cidade também representa qualquer grande cidade do Brasil. Então o livro não traz essas definições, por exemplo, de espaço onde se passam as ações, nem de tempo, onde é que corre, né? Quando corre as ações aqui, tá? Então a Poncia Vicêncio ela vem para a cidade, tá? Ela vai ter um relacionamento com um cara extremamente agressivo ali, tá? Que quando quer irritar, ela vai lá e dá um soco nas costas dela, grita o nome dela, né? Porque gritar o nome, falar Poncia Vicêncio também é uma espécie de ofensa para ela, já que ela odeia o nome dela, tá? E aqui tem o detalhe, eles vão ter 7 filhos, todos mortos, nenhum dos filhos vingou, tá? Então ela está na cidade, ela compra um quartinho na periferia ali e tudo mais. Aparece apenas como homem de Ponciá, né? Não é nomeado ali, ele é extremamente agressivo com ela. Os filhos 7, todos mortos ali. E quando ela consegue comprar um quartinho na periferia, ela retorna ao povoado para ver como é que está o irmão, para ver como é que está a mãe. Só que detalhe, quando ela volta, ela vê que a mãe não está, nem o irmão, porque o irmão também foi para a cidade. E tempos mais antigos, né, não tem nenhuma localização, não tem nem como achar em alguma cidade grande do país, aí como é que tu vai achar a pessoa, né? E a mãe tá de povoado em povoado tentando achar a filha e o filho, certo? Então sempre há um desencontro, onde vai ter o encontro vai ser no final, que eles vão voltar daí, tá? E aí, claro, no momento que ela está caminhando ali, ela começa a lembrar do avô, certo? Porque como ela era pequenininha, ela não viu, por exemplo, né, o avô matando a própria mulher, a própria esposa, certo? Decepando ali um braço, uma mão. Então ela não viu isso aí, ela sempre ouviu. Mas onde ela passava, ela ouvia essas histórias todas, né? Então ela nos diz, ó, numa noite o desespero venceu, o vô Vicêncio matou a própria mulher, a avó Vicêncio, e tentou acabar com a própria vida. Armado com a mesma foice que lançara contra a mulher, começou a se autoflagelar decepando a mão. Claro que a gente nota que ele tentou cometer o suicídio aqui, tá? Bom, tem uma personagem que vocês cuidem, tá? Se chama Nengua Cainda. Ela é uma espécie assim de sacerdotisa muito velhinha mesmo, ereta, né? Como diz o texto, assim, com a cara que é um maracujá de tão velhinha que tá. Mas quando a literatura empresta, por exemplo, voz a personagens mais velhos, são aqueles personagens para a gente ouvir, aquele personagem da sabedoria, do conhecimento, o antigo, aquele anterior à TV, por exemplo, que era muito contador de histórias,
aquele que tem todo uma espécie de conhecimento sobre qualquer coisa ali. E essa Nengua Cainda aqui, que é uma mulher velha, uma espécie de sacerdotisa que concentra a sabedoria ali, ela vai falar tanto com o Aponciá, tanto com o Luandi, tanto quanto a Maria Vicêncio, tá? E claro que a Ponciá vai até a casa ali no povoado, né? Ela retorna, ela veio da cidade e não acha a mãe, não acha o irmão. Só que aí o seguinte, a Nengoca ainda diz, olha, tua mãe está viva, teu irmão está vivo e tal, mas não estão aqui só, mas vocês se encontrarão, tá? E aí a mesma coisa, né? Começam a falar da herança, que o avô dela deixou uma herança, o avô deixou uma herança, e ela fica pensando, que herança é essa? Certo? Que herança é essa? Ela só ouviu falar até agora. E aí ela se lembra da vida do avô, o avô não tinha nada, nunca nada, né? As terras, por exemplo, que os ex-escravos ganhavam, depois os donos foram tirando, né, com o tempo. Então, ela olha, pô, meu avô nunca teve nada, nenhum bem, nenhum dinheiro, enfim, que tipo de herança é essa que foi deixada? Você tem que saber que não é uma herança física, material, né? Mas ela é simbólica, tá? Bom, esse livro aqui, pessoal, é 2003, tá? Então, ele começou a ganhar Ibope quando a Federal de Minas Gerais colocou como leitura obrigatória. E se vocês olharem, tem algumas questões da Federal de Minas Gerais aí que eles colocaram esses trechos aqui, por exemplo, ó, a cana, o café, toda a lavoura, o gado, as terras, tudo tinha dono, os brancos. Já os negros eram donos da miséria, da fome, do sofrimento e da revolta suicida. E essa revolta suicida é o que explica, por exemplo, né, o vô Vicente matar a própria esposa, tentar matar o próprio filho e depois cometer suicídio. Tá? Aquela ideia, né, de uma escravidão em que eu não posso, por exemplo, ser dono de nada, tem uma pessoa que manda em mim, que é meu dono, se eu fugir tem um capitão do mato na minha cola, então eu passo ali tanto tempo, né, trabalhando, para, digamos, o prazer de outra pessoa ali, tá? Quando a Poncia volta, tudo é mais simbólico agora, por exemplo, né? Ela volta para a cidade e ela começa a coçar os dedos, uma coceira, assim como se ela estivesse querendo fazer de novo, né, o trabalho com barro. Ela começa a sentir o cheiro das mãos, tem cheiro de barro. Ela fica fazendo como se tivesse uma massa imaginária nas mãos, assim, trabalhando, como ela sempre a mãe trabalhar no bairro, ou barro, né? Bom, então a vida da Ponciá, não se esqueçam, né? Ela aprende ali ainda no povoado com os missionários. Ela pensa em sair daquele povoado ali para não ficar repetindo a história dos familiares, que é uma história de humilhação, enfim, né, de relação de poder. Ela vem para a cidade. Na cidade ela consegue um emprego, ela compra um barraquinho na periferia, ela mantém um relacionamento, só que nada funciona, né? O relacionamento é agressivo ali, ela tem 7 filhos que não vingam. E o Luandi, o irmão dela, vem para a cidade, tá? E também vem para a cidade, mas, de novo, é uma representação de alguma cidade grande. Então, achar a irmã ali, enfim, em época que não tem tecnologia alguma, então fica difícil. E aí, quando ele para na estação, surge um soldado ali, tá? E esse soldado vai falar com o Luandi, que é o soldado Nestor. E o Luandi fica, assim, extremamente feliz com esse soldado Nestor. Por quê? Porque é um soldado e ele é negro. Então, qual é a ideia, né? Pô, só um pouquinho, aqui na cidade o negro também tem seu valor, porque tu não é à toa, né, que ela coloca como soldado, como um policial ali, né, que as pessoas respeitam, enfim. Então, o que que pensa Jai o Luandi? Eu também quero ser soldado, tá? E esse soldado Nestor, ele diz, olha, eu tenho eu posso te oferecer, por exemplo, lá a delegacia para tu ficar dormindo lá se tu quiser, ficar limpando o chão, enfim, né? E o Luan tá, mas eu queria ser soldado. Não, mas aí tu tem que aprender a ler, tem que, enfim, não é assim do dia para a noite, né? Mas vamos para lá, eu te ensino e tudo mais, tá? Então esse soldado Nestor aí, ele vai ser importante na vida do Luandi, tá? Então o Luandi agora está trabalhando na delegacia ali, limpando, né? Enfim, tendo onde dormir, não pagando aluguel, tá? E tá ganhando o seu salário ali. Até depois ele vai comprar também um cantinho dele, né? Enfim, pequenininho e tudo mais, né? Mas por enquanto ele está ali, na delegacia. Ele não é soldado ainda, depois ele vira, tá, pessoal? Mas assim, tem uma exposição popular e que ela foi assaltada. E aí o soldado Nestor leva, por exemplo, o Luandi para ajudar ele. E aí tem todas aquelas exposições, enfim, e aí tem muito trabalho ali
mas aqueles trabalhos assim, ó, autor desconhecido, vila tal, proprietário tal. Autor desconhecido, região, vila tal, proprietário tal. Aí, de repente, o Luan Di olha e tem ali as canecas e tudo mais, né? E tá acreditado o nome. Tá ali, autores, Maria Vicêncio, que a mãe dele, né, é a Ponciá. Região Vila Vicêncio, proprietário Dr. Aristeu Soares Vicêncio. Então, está sendo nomeado ali o trabalho da irmã e da mãe. Ele fica muito feliz com isso. Claro que por trás tem a crítica também, né? Os autores e a Maria Vicêncio e a Ponciá Vicêncio. Região de onde é que eles vieram, né? Vila Vicêncio. Tu fica pensando, bom, vieram da Vila Vicêncio, são donos da vila? Sei lá, não. O proprietário é o doutor Aristeu Vicêncio, e elas têm o sobrenome que vem, né, enfim, de um coronel, que não, por isso que não tem essa questão de identidade, né? Identidade ainda, se tu lá antigamente nos escravos tu marcava eles a ferro, aqui tu não tem essa marcação a ferro, mas tu tem ainda o sobrenome dos coronéis em ti, tá? Bom, o que vai acontecer? O Luandi, ele resolve, tá? Depois que ele tem um emprego, tá? Ele tá limpando a delegacia, ele tem onde dormir, ele pede uma licença de uns dias para poder fazer o quê? Para poder exatamente ir ao povoado, porque agora ele está feliz, agora ele tem lá pelas tantas, né? Enfim, um emprego ali, e ele quer saber como é que está a mãe e como é que está a irmã. Mal saber ele que a irmã também está na cidade, tá? Que a mãe está de povoado em povoado. E aí o que ele faz? Ele pede para o Nestor uma farda emprestada, porque ele quer chegar lá naquela questão das aparências, né? Pô, olha só, também quero ser soldado, e o soldado Nestor empresta uma farda usada para ele. O Luandi ainda não é, pessoal, tá? Soldado. E ele vai lá, coloca aquela farda, bota apertada pra caramba e tudo mais, mas ele sai naquela balaca, assim, né? Achando que tá abafando, tem uma guria no trem que olha para ele. Só que ele chega lá, ele vê que a irmã teve por ali, tá? Ele procura informações e tudo mais, ele vai no quarto, ele lembra do pai, porque o pai era muito próximo com ele, ia sempre, né, na roça e tudo mais, e o pai dizia que as mulheres eram sempre estrelas, que existiam para iluminar o peito dos homens e tudo mais, né? Então ele se lembra dessas frases do pai, porque estava sempre na roça com o pai, tá? E aí ele vai passar pela Nengua Cainda. Lembrem que a Nengua Cainda, né, ela acabou já falando com a Ponciá Vicêncio, dizendo, olha, tua mãe não está aí nem teu irmão, mas vocês vão se encontrar. E aí o que acontece? A Nengua Cainda vai falar exatamente com o Luandi, diz, olha, a tua mãe está viva, a tua irmã também, vocês vão se encontrar e tudo mais, tá? Só que a Nengua ainda começa a rir da farda do Luandi, dizendo, olha, tu está num caminho que não é bem o teu, tá? Bom, o Luandi volta então para a cidade e ele vai conhecer uma mulher chamada Belisa, que ela é uma prostituta, né? Ela trabalha numa casa de prostituição, tá? Ele se apaixona por ela por ele, mas ela ainda mantém, né, o trabalho na casa de prostituição, porque ele começa a pensar, né, pô, para eu, enfim, ficar com ela, eu tenho que também, né, ter alguma coisa mais edificada e tudo mais, senão ela vai continuar na prostituição, tá? E ela tem um cara que é um gigolô, né, que é um cafetão, aquele que meio que dá uma proteção, mas tira um dinheiro, que é o negro Climério. E aí o Luandi, todas as vezes que vai lá falar com a Belisa e tudo mais, vê que tá o negro Climério ali, por quê? Porque é aquele, o cafetão, o gigolô, aquele que tá protegendo ali em troca de dinheiro, por exemplo, tá? E aí o que ele pensa em ser? Agora eu queria ser, de qualquer jeito, um soldado para poder prender o negro Climério, para poder tirar a Belisa, então, né, da zona e tudo mais, tá? Só que é o seguinte, volta e meia o Luandi passa e acaba esbarrando no negro Climério. E aí fica aquele clima entre eles e tudo mais, de que alguma coisa vai acontecer. E aí um dia o Luandi vai lá visitar a Belisa, o que fez lá o negro Climério? Tocou fogo lá no sobrado onde ela mora e acabou matando-a, tá? Então reparem ali, né, o Luandi, bem no finalzinho, ó, tomá-la nos braços e ver a sua Belisa estrela, toda ensanguentada, se apagando. Negro Climério havia matado a moça. Então, o que a gente tem, né? Se a gente tem lá pelas tantas a Ponciá Vicêncio, que vai ter um relacionamento, por exemplo, né, que não vai dar certo, aqui teria até tudo para dar certo, mas agora que acontece o Negro Climério acabou exatamente, né, matando a Belisa, tá? E quando vem o Negro Climério na delegacia, por exemplo,
o delegado chega e diz para o Luandi, ó, Luandi, aquela coisa toda, não leve a mal, né? Mas tu sabe que quase todo negro é vagabundo, baderneiro, ladrão, que tem propensão ao crime e tudo mais. E aqueles estereótipos todos que o delegado derrama ali, tá? Que depois a gente vai comparar também com um caderno de memórias coloniais, a da Isabela Figueiredo, mas aí com cenas lá em Moçambique, tá? Bom, então nós temos a ida tanto da Ponciá quanto do Luandi para a cidade, a volta deles para o povoado momentaneamente, e de novo a volta para a cidade, tá? Então eles estão fazendo o seu caminho lá, a Ponciá trabalhando, a Ponciá comprando o seu barraquinho na periferia, a Ponciá tendo um relacionamento, os filhos não vingando, o Luandi chegando na estação, tendo contato com um soldado, né, que a gente chama de soldado Nestor, soldado negro ali. Ele vai ensinar o Luandi a ler, a escrever, vai ter contato com ele, enfim. E agora a gente vai ver que daqui a pouco, né, a papelada dele para ser soldado vai vir, tá? Deixa eu ver, deu uma queda aí, vocês estão ouvindo? Tá tudo tranquilo aí? Sim. Então vamos lá, vamos seguindo. Bom, aí o que acontece? A mãe da Ponciá e do Luandi, tá? Ela tá ali, anos e anos, andando de povoado em povoado. Ela não se aventurou para a cidade, ela ficou ali mais, né, de povoado vizinho a povoado vizinho ali, tá? E ela vai conversar com a Nengua Cainda. E lembrando, né, a Nengua Cainda já tinha conversado, por exemplo, com a Ponciá e com o Luandi. Então ela vai lá e diz, olha, os dois estão vivos, teus filhos estão vivos, tudo mais, né? Enfim, o teu filho Luandi deu o endereço, então vai lá, aqui está o endereço. E no momento que ela pega e dá o endereço, depois a Nengua Cainda acaba morrendo, tá? Então no livro ela é bem simbólica, assim, porque ela simboliza aquele elo, aquela ligação entre os três ali, as palavras de sabedoria, de incentivo, palavras positivas, mas ela acaba falecendo aqui, tá? Bom, o que vai acontecer? A Maria Vicêncio, a mãe então da Ponciá do Landi, pega o trem, cai na estação, e o que acontece? O negro Nestor, lá, o soldado, né, vai lá e fala com ela, tá? E ela diz, ah, olha só e tal, eu tô com o endereço do meu filho aqui, enfim, onde é que fica essa delegacia? E aí o soldado Nestor se lembra, né, que o papel ele mesmo tinha escrito e dado para o Landi, e aí ele leva lá a Maria Vicência até o filho, o Luandi, se encontram e tudo mais, e só falta o terceiro momento agora, que é exatamente a Ponciá Vicêncio se encontrarem agora, a partir de agora, né? E aí vem a papelada nesse mesmo momento, o Luandi ele acaba virando então um soldado, tá? Então ele foi aquele que na estação, logo quando chegou, ele projetou ser soldado, ele conseguiu, claro, muito com a ajuda, né, do soldado Nestor, mas ele conseguiu ser um soldado a partir de agora. E aí primeira tarefa dele é ele ficar ali fazendo de certo modo, policiamento na estação. E lá vai ele, tá? Ou seja, meio que substituiu o soldado Nestor, né? E ele vai para lá e quem é que ele vê lá na estação? A irmã dele, a Ponciá. E a Ponciá, daquele jeito assim, um tanto, parece até um tanto louca, assim, né? Ela caminhando em círculos, é aquela que tem o cheiro ali, né? Do barro nas mãos e tudo mais. E aí se encontram, acabam depois se encontrando os três e os três voltando para o povoado, tá? Então aqui até a própria dizem que o livro é um romance de formação, por exemplo, que vai apontar os caminhos da protagonista. Mas se vocês cuidarem, tem que olhar também o caminho não só da protagonista Ponciá, mas também do Luandi, tá? Então aquele caminho que eu botei aqui no começo, deixa eu voltar aqui para vocês. Então a Ponciá, Luandi e Maria Vicêncio estão no povoado, nessa Vila Vicêncio. A Ponciá vai para a cidade, já alfabetizada, né, o que permite ela ler, por exemplo, já lá. Na cidade, ela vai conseguir um emprego, vai conseguir um relacionamento, vai comprar um barraquinho para ela, ela volta ao povoado, não encontra nem o irmão nem a irmã, tá? Mas sabe que eles estão vivos. Ela volta para a cidade, a coisa não anda e ela volta estranha, porque ela começa a andar em círculos, olhar para o nada, cheiro, coceira na mão, cheiro do barro, tudo como se estivesse dizendo para ela voltar para o povoado, tá? Já o Luandi, ele sai do povoado,
vai para a cidade, ele sai ao contrário, né, da Ponciá, ele não sabe ler, enfim, não sabe escrever, só que na cidade ele chega na estação do trem, conhece o soldado Nestor, tá? Pensa em também ser um soldado, ganha um emprego na delegacia ali, né, para limpar e tudo mais. Aos poucos, ele vai se alfabetizando, vai conseguir ser soldado e tudo mais, só que ele vai abandonar tudo isso agora no final, porque quem é que conseguiu, de certo modo, né, fazer uma espécie de ascensão mesmo ali, é o Luandi, e o Luandi vai abandonar isso para vir para o povoado. Claro que também isso pesa muito quando a Nengua Cainda olha para ele e diz, né, bah, isso aí não é o teu caminho e tudo mais. Então, as palavras de sabedoria ali dela, tá? E aí eles voltam então, né? Voltam então, e aí foi preciso que a herança de vô Vicêncio se realizasse, se cumprisse na irmã, ou seja, na Ponciá, para que ele entendesse tudo. Então, o Luandi está entendendo também essa questão toda da herança aqui, né? Essa herança, pessoal, que não é bem material, não é casa, não é terreno, não é dinheiro, mas é uma herança de elo, de memória, tá? De mesma sina, de mesma sorte, de enfim, né, essa herança diaspórica, lembrem que a diáspora é esse deslocamento de um povo pelo mundo, e a gente sabe, né, que os africanos vieram para cá como exatamente mão de obra escrava, tá? E como é que tá a Ponciá? Chorava, ria, resmungava. Reparem que ela imita exatamente o que o avô fazia. Desfiava fios retorcidos de uma longa história e andava em círculos, como se fosse um barro sendo trabalhado, tá? E aí também vem uma espécie assim de revelação que quando a Maria Vicêncio estava grávida da Ponciá, ela começava a ouvir o choro da Ponciá e só acalmava a filha indo mergulhar nas águas ali. E aí ela falou isso para Nengua Cainda, aquela mulher que simbolizava, enfim, né, a sabedoria, e ela diz, olha, quem pranteia, de certo modo, né, enfim, na barriga, não deve nunca saber disso. Então ficou meio que um segredo ali entre a mãe Maria Vicêncio e a Nengua Cainda. Por isso que vocês têm aquele final em que a Ponciá, por exemplo, vai se dirigindo às águas ali do rio, e claro que é muito simbólico, porque perto das águas também tem o barro. O barro era de onde ela tirava a matéria-prima para fazer, por exemplo, né, o trabalho junto com a mãe, tá? Então, cuidando aqui, né, um romance de formação, porque ele acaba descrevendo os caminhos, as andanças do personagem, da protagonista aqui, que é a Ponciá Vicêncio, certo? Então, se vocês cuidarem, são 6 personagens ali da família, vamos pensar, né, o vô Vicêncio, a avó Vicêncio, o pai da Ponciá, a esposa, que é a Maria Vicêncio, o Luandi, e também vocês têm ali a Ponciá, tá? Um destaquezinho a mais de protagonismo para Ponciá Vicêncio. Mas também tem personagens importantes, pessoal, que vocês não podem esquecer, tá? Tanto na cidade quanto no povoado. Se vocês olharem lá no povoado, quem é importante? A Nengua Cainda, que é o símbolo de sabedoria, a sacerdotisa. Quem é importante, por exemplo, na cidade? O soldado Nestor, tá? Tem também uma espécie assim de criminoso, né, que é o negro Climério, que mata a Belisa, tá? Tem um delegado que derrama ali estereótipos, por exemplo, tá? Tem a Belisa, que é a amada, por exemplo, do Luandi. Tem esse homem da Ponciá, que só aparece assim, o homem de Ponciá, e não é nomeado. Vocês viram que alguns homens não são nomeados aqui, uns personagens não são nomeados. Às vezes tu não nomeia para não ter nem um certo mínimo protagonismo que seja, tá? Mas é isso aí, pessoal. Alguma dúvida, algum acréscimo que vocês queiram fazer? O romance seria curtíssimo, tá? Ele tem 120 páginas. E o que a gente tem só que perceber, né? Perceber que existe um povoado chamado Vila Vicêncio, eu não sei onde é que é o lugar do Brasil, mas representa qualquer grande povoado do Brasil, de novo, tá? Em que tu tem um coronel poderoso chamado Vicêncio, e os escravos todos que estão ali, trabalhando para ele, vamos pegar antes da República, né, antes da Lei Áurea, a gente está ali antes de 1888, vocês têm os escravos trabalhando, e qual é o escravo? Ah, eu vou chamar esse aqui de João, João Vicêncio. Esse aqui vai ser o Paulo, Paulo Vicêncio. Esse aqui vai ser o Pedro, Pedro Vicêncio. Além disso, lembrando, né, os escravos muitas vezes levavam uma tatuagem, uma marca de ferro no ombro,
para principalmente, né, saber a localização de quem era o escravo, tá? Só que depois veio o quê? Veio a Lei Áurea. E claro que essa Lei Áurea, essa liberdade também era um pouco em tese, né? Porque o que faziam muito os donos de escravos? Ó, agora tu está livre, para onde é que tu vai? Não sei. Ó, eu te dou o mesmo lugar onde tu dorme, ou a mesma comida que tu come, tá? Um salário de merreca e tu fica trabalhando para mim. Tu é livre, mas é uma situação que eles chamam, né, análoga, tal qual ou parecida, né, situação de escravo, pessoal, tá? Então, isso acontece aqui nesse povoado. Então, entendam a indignação, por exemplo, da Ponciá, quando ela odeia o nome dela. Porque ali está o nome não, por exemplo, que o pai de uma família, uma tradição familiar tem ali. Não, é aquilo que lembra a escravidão, lembra o passado do poder de um coronel, tá? E aí a cidade também, esse jogo, né, entre cidade como uma espécie de maior oportunidade, onde eu consigo vingar ou, enfim, né, eu consigo conquistar mais coisas do que propriamente nesse povoado, porque elas já sabem como é que é o modus operandi ali do povoado, né, quem manda, quem desmanda. Tanto é que tem uma cena no trecho ali que, por exemplo, muitas terras que foram dadas como uma espécie de indenização para eles ou tudo mais, para os escravos, elas estavam sendo retomadas exatamente, né, pelos filhos ali dos senhores. Então, tudo aquilo meio sem papel, meio sem documento, meio no boca a boca, e tu ia tirando tudo de volta ali, tá? Então, claro que é um livro, pessoal, que traz muito dessa representação aqui do negro, tá? Porque é um livro de memória, e de novo, né, aquela ideia de se tem um preconceito, um estereótipo, enfim, alguma coisa, o que quer fazer esse tipo de literatura? Quer fazer exatamente essa questão toda de voltar gerações e trazer essa explicação, né? Algo que se assemelha muito com aquele livro que há 2 anos, 3, aí está sendo mais vendido, que é Torto Arado, do Itamar. Também é a mesma coisa, tu pega lá mais gerações, 3 gerações, e tenta sempre buscar a partir da memória onde é que está a humilhação de hoje, tá? Porque se tu pegar 4 gerações acima, eles eram escravos. Então não estaria a explicação, certo? Não tão, não é uma escravidão hoje, mas esse resquício todo é o que ficou, tá? Fazer um intervalinho então, pessoal, daqui a pouco a gente volta, tá? E aí, pessoal, voltando então aqui, voltando aqui. Bom, deixa eu pegar aqui. Bom, pessoal, agora o romance é São Bernardo, tá? Antes de mais nada, São Bernardo é o nome de uma fazenda, tá? Então, cuidem aqui, né? São Bernardo é o nome de uma fazenda, como a gente está vendo aqui, exatamente essa capa do livro aqui já aparece ali, aquela fazenda de fundo, tá? Aparece um de arma ali, que a gente vai ver que é o Casimiro Lopes, o capanga do Paulo Honório. Aparece ali atrás o Paulo Honório e atrás ainda a Madalena, tá? Então, São Bernardo, ele é um livro escrito pelo Graciano Ramos em 34, faz parte daquele chamado romance de 30, aquele romance que tinha um fundo mais, né, social, por exemplo, e é um romance narrado, pessoal, em primeira pessoa, tá? Primeira pessoa pelo Paulo Honório. Paulo Honório está com 50 anos, e ele já dá o spoiler para nós, né? Está com 50 anos, a esposa cometeu suicídio, ele tem um filho que mal olha para ele, a fazenda meio que em decadência, São Bernardo, e ele vai agora ouvir o pio de uma coruja, vai lembrar da esposa dele, enfim, cometeu suicídio, né? A Madalena, e ele resolve então começar o livro, falar sobre a vida dele, tá? Só que é o seguinte, ele não sabe como fazer o livro. Então, o que, que ele acaba assim chamando, né, para ajudá-lo? Os amigos. Então, ele chama o Padre Silvestre, o João Nogueira, o Arquimedes, o Lúcio Gondim, certo? Ele chama esses 4 aqui, como se fossem amigos dele para fazer o seguinte: olha, eu vou escrever um livro, mas não dá para sair do jeito que eu escrevo para a editora, por exemplo, né? Alguém tem que fazer isso aí, essa arrumação. Então, o Padre Silvestre ele ficaria com a parte mais moral,
O João Nogueira seria o revisor propriamente dito, onde tem uma pontuação, uma sintaxe para mexer. O Arquimedes vai fazer a capa, a composição, a diagramação. O Lúcio Gondim, por exemplo, vai onde é que a coisa não está tão literária, vai deixar então reescrever de forma literária, tá? O Paulo Honório diz, ó, o que eu faria? Eu vou escrever o bruto, tá? Vou pagar e vou colocar meu nome na capa. É isso que eu vou fazer, tá? Mas basicamente ele chama os amigos, é como se ele chamasse uma editora ali, né, para fazer o livro dele, tá? Só que vai acontecer, pessoal, ele escreve algumas partes e manda para esse Lúcio Gomes de Azevedo Gondim aqui, ó, tá? E o que ele faz? Ele pega aquela parte bruta escrita pelo Paulo Honório e acaba trabalhando, remodelando, fazendo, né, enfim, a colocação pronominal bonita e tudo mais. E ele mostra para o Paulo Honório diz, olha, vá para o inferno, Gondim, você acanalhou o troço. Está pernóstico, está exibido, está safado. Ninguém fala dessa forma. Tu estragou meu texto. E o Azevedo Gondim dizendo, olha, Paulo Honório, falar e botar no papel não é bem assim, né? A gente tem que dar uma trabalhada no texto e tal. Eu disse, eu não quero saber disso, não é assim que eu falo. E acaba mandando todo mundo aqui basicamente a merda, pessoal, tá? E bancando o projeto sozinho, tá? Então, cuidem, né? É comum dizer que no começo do livro, Paulo Honório mostra como é que foi o processo de fabricação desse livro, em que ele convida os amigos para ajudar ele, tá? Só que ele começa a ver que a coisa vai por um outro caminho que ele não está afim, e ele vai dispensando. E aí, pelos seus próprios recursos, ele lança o livro, tá? Aí ele vai começar a falar, né, que no momento presente em que ele está escrevendo o livro, ele tem 50 anos, na certidão dele não tem consta nem pai, não consta nem mãe, aquele menino que foi atirado assim à vida, tá? Começou a trabalhar na enxada, né? Roçando fazendas, por exemplo, e ele trabalhou numa fazenda chamada São Bernardo quando ele era mais jovem. Entendam, ele trabalhou nessa fazenda e gostou da fazenda. E como ele fez a enxada nela, né, roçou, ele sabe onde começa e onde termina a fazenda. Então ele tem noção absoluta dos limites da fazenda, tá? Só que no meio do caminho foi para outro trabalho, se envolveu com uma mulher chamada Germana e ele foi traído por um João Fagundes. O que acabou acontecendo quando o Paulo Honório é traído por esse João Fagundes? Ó, o resultado foi eu arrumar uns cocorotes na Germana, dar uns tapas nela e esfaquear o João Fagundes. Como eu matei e esfaqueei o João Fagundes, eu peguei 3 anos, 9 meses e 15 dias de cadeia, tá? E aí é legal porque assim foi na cadeia que ele aprende a ler, tá? Então, nem que seja uma leitura, enfim, né, simples ali, vai ser exatamente na prisão, tá? E quando ele sai da prisão, depois de quase 4 anos na prisão, ele decide assim, eu não quero saber de nada com a Germana, não quero nem saber onde é que ela está. Eu quero enriquecer e quero me apoderar da Fazenda São Bernardo. Então, é aquela questão assim que ele sai com o objetivo, ganhar dinheiro e se apoderar de uma fazenda que ele já trabalhou nela. Não se esqueçam que é a Fazenda São Bernardo. E qual é o problema? O dono da Fazenda São Bernardo, o Paulo Honório trabalhava para ele, o cara morreu. E ficou o filho dele, extremamente incompetente, aquele filho que não quer nada com a fazenda está jogada às traças, assim, que é o Luiz Padilha. E o Paulo Honório fica sondando como é que é esse Luiz Padilha, se é um cara esperto nos negócios, se é bobo. Aí ele vai ver lá que é um cara bobo, que é passado para trás a todo momento nos jogos e tudo mais. Enquanto isso, o Paulo Honório vira mascate, sai sertão adentro, vendendo imagens, vendendo redes, santos e tudo mais, vai ganhando dinheiro, vai fazendo negócios perigosos, vai cobrando juros e tudo mais, né? E começa junto dele a ter um capanga, que é aquele ali embaixo, ó, Casimiro Lopes. É corajoso, laça, rasteja, tem faro de cão e principalmente fidelidade de cão. O Casimiro Lopes é exatamente aquele personagem fiel a Paulo Honório. Paulo Honório manda ele matar, ele vai lá e mata. Tá? É o capanga, certo? Bom, o que vai acontecer? O Paulo Honório vai lá, dá uma volta e vê como é que está a propriedade de São Bernardo. Não é dele ainda. E ele acha a propriedade um caco. É mato para tudo quanto é lugar, mas que terra excelente. Então, qual é o pensamento dele? É uma baita de uma fazenda,
gigante, com uma terra excelente, mas está mal cuidada. Por quê? Porque o dono que cuidava morreu e o filho agora do Luiz Padilha é um incompetente, tá? Então eu tenho que me apoderar dessa casa a partir de agora, certo? O que ele faz? Ele vai lá, empresta dinheiro para o Luiz Padilha e deixa rolar a dívida. Vai lá de novo, empresta mais dinheiro e deixa rolar a dívida. Até que chega uma hora e diz, eu vim pegar o meu dinheiro. O Luiz Padilha diz, eu não tenho. Então faça preço em São Bernardo. E aí começa um jogo de negócios entre ele, que o Paulo Honório vai pegar, vai se apoderar de uma fazenda gigante como São Bernardo, e o que ele vai dar em troca? Uma grana, uma casinha na cidade e mais a dívida toda dos empréstimos que ele tinha feito, tá? Então o que acontece? Paulo Honório se apodera de São Bernardo, uma fazenda na qual ele trabalhou quando ele era jovem na roça, e agora ele tem a possibilidade de ter comprado esta fazenda, certo? Bom, o que vai acontecer? Logo quando ele chega, tem os problemas. Por quê? Porque os vizinhos começaram a comer parte do terreno dele. E o Paulo Honório vê, né, que, claro, o Luiz Padilha, quando estava dono ali, não prestava atenção nos limites, não sabia qual era a propriedade de São Bernardo. E agora, que é do Paulo Honório, o Paulo Honório está tentando recuperar isso. E já vem um vizinho dele, chamado Mendonça, o velho Mendonça, que já vem com os capangas dele, já vem armado também. Diz, vocês não precisem nem levantar a cerca, que se vocês levantarem, a gente vai botar para baixo. E o Paulo Honório vê, né, esse velho Mendonça, meu vizinho, que está comendo parte da minha propriedade, vai ser um empecilho, tá? Ou eu mato ele, ou ele me mata. Então ele fica com aquilo ali, né? Um dos dois vai ter que sobrar nesse mundo. E o Paulo Honório um dia está tentando dormir, ele vê que o cachorro dele está latindo, e aí ele vê que tem capangas do velho Mendonça rondando a casa. Então o Paulo Honório decide, né? Eu vou ter que matar primeiro o velho Mendonça, tá? E aí é legal, né, que ele manda o Casimiro Lopes matar o Mendonça. Só que é o seguinte, o Paulo Honório está lá na cidade conversando com um padre para a compra de um sino para colocar na igreja que ele está fundando em São Bernardo. Então entendam o álibi perfeito, né? Enquanto ele está na frente do padre, conversando sobre um sino para ser colocado em São Bernardo, o que faz o Casimiro Lopes? Mata o velho Mendonça, tá? Então, Paulo Honório, que em alguns momentos ele lembra o João Romão do Cortiço. Tem algum problema? Patrola, passa por cima, tá? Não importa se tem ética, se tem moral, se tem princípio, não importa. Se precisar matar, mata. Então, reparem, né, domingo à tarde, de volta da eleição, Mendonça recebeu um tiro na costela mindinha. Na hora do crime, eu estava na cidade conversando com um vigário a respeito, né, da igreja, enfim, de colocar um sino. Então, Paulo Honório pega a fazenda, pessoal, em cacos, num bagaço total. E ele vai investindo. Ele tinha dinheiro, vai investindo, vai colocando funcionários, vai colocando plantações, vai colocando uma igreja, arrumando a casa grande, enfim, é um trabalho que vai, claro, demorar alguns anos, uns 5 anos, para deixar a fazenda numa boa. Só que ele chega fazendo no ápice, tá? A fazenda está muito boa a partir de agora, está no ápice. Ele recebe a visita do governador de Alagoas, tá? Porque esse romance passa em Viçosa, Alagoas. E o governador aplaude ali o Paulo Honório. Pô, tu tem funcionários, tu tem a casinha deles? Tenho. Pô, tu tem uma igreja aqui, uma capela dentro aqui de São Bernardo? Tenho. Pô, parabéns, tu tem isso. Mas eu não estou vendo, diz o governador de Alagoas, eu não estou vendo escola. Tu tem funcionários e tu não tem escola, tá? Reparem que o Paulo Honório pensa, escola, que me importava que os outros soubessem ler ou fossem analfabetos. Para mim, o que importa, o meu trabalhador, é roçar 24 horas. Então, o Paulo Honório não quer nem saber, mas ele pensa, pô, se eu colocar uma escola que seja mínima aqui, eu vou ter arrego com o governador. Então, claro, né, eu faço um mini investimento, mas daqui a pouco é um investimento que eu estou fazendo aqui na minha propriedade, tá? Aí o Paulo Honório diz, ok, senhor governador, hoje, nesse exato momento, não tem escola, mas na próxima visita do senhor, terá. E aí, claro, ele vai montar uma escola, ele vai ter que procurar um professor, claro que não vai botar um professor formado, né? Ele vai pegar o próprio Luiz Padilha, que foi de quem ele tomou a fazenda, tá? Vai lá e diz, não sei se te interessa e tudo mais, lecionar, ensinar um pouquinho de
português, de matemática para os meus funcionários, mas nenhuma ideia. Eu não quero que tu coloque ideia na cabeça deles, filosofia, nada a ver. Porque a gente está bem nos anos 30 aqui, né, pessoal? Aquele conflito todo do Partido Comunista no Brasil também, tá? Então, vocês vão ver que o Paulo Nobre ele é um capitalista extremo aqui. Então, ele chega no Polícia Padilha e diz, tu não vai colocar, por exemplo, picuinha na cabeça dos meus funcionários. Eles são trabalhadores, eu não quero ver eles pensando. É trabalhar e ponto final. E o Luiz Padilha aceita como professor, tá? Bom, o Paulo Honório, ele vai aos poucos, botando um processo, então, na fazenda, funcionários, ele contrata lá um guarda-livros, né, um contador, ele procura lá a velha Margarida, a quem ele vendia doces e que está velhinha, quase ceguinha, coloca para morar ali também, tá? Então, assim, ele vai povoando a fazenda dele, porque ele precisa de trabalho, está plantando algodão, plantando um monte de coisa mais ali, tá? A fazenda está funcionando, a fazenda tá legal, tem ali escola, tem agora igreja, né, a capelinha, tá tudo ok. Só que o Paulo Honório pensa, pô, quem é que vai me substituir? Eu preciso de um herdeiro, eu preciso de uma mulher, eu preciso de um casamento, tá? Então ele pensa num herdeiro. E aí um dia ele chega em casa e o pessoal está conversando sobre uma mulher, reparem ali, ó. Ah, não sei o que, tem que ver as pernas dela. E o Paulo Honório diz, opa, opa, de quem são essas pernas aí? Aí o Gondim diz assim, é da Madalena. Assim, quem é essa? Ah, é uma professora, não conhece? Muito bonita. E pela primeira vez o Paulo ouve, né, o Paulo Honório ouve sobre uma mulher muito bonita que é essa Madalena. Mas reparem do que eles estão falando. Pernas, tá? Muito bem. Aí o Paulo Honório diz, ó, amanheci um dia pensando em me casar. Eu precisava fazer um herdeiro para São Bernardo. E aí ele até tinha em mente uma mulher, né, enfim, filha do juiz lá e tudo mais, mas ele vai até a cidade e na volta no trem ele encontra a Dona Glória. E essa Dona Glória tem uma sobrinha chamada Madalena que é professora. E essa Madalena que eles estão falando aqui, pessoal, tá? Ó, de quem são as pernas e tudo mais, é dessa Madalena. E aí o Paulo Honório está exatamente no trem com essa Dona Glória, e a Dona Glória dizendo, ah, olha, eu estou voltando lá para minha cidade e tudo mais, né? Eu tenho uma sobrinha que eu me matei para pagar o estudo dela, ela é professora. E o Paulo Honório, ele é um cara agressivo, a gente sabe, né? Enfim, ele é mandante de assassinato, ele já esfaqueou o João Fagundes, ele é bruto com seus funcionários, né? Ele chega e pergunta assim para a Dona Glória, vem cá, quanto é que a sua sobrinha ganha como professora? Eu disse, olha, não interessa. Não, mas eu faço questão de saber. Aí ela diz assim, vamos supor, né, R$ 500. Ah, mas isso aí eu pago para o meu funcionário. Vocês criando galinhas, vocês ganham mais, né? Então, Paulo Honório é aquele assim que ele não sabe, ele não tem o tato para lidar, né, enfim, com o pessoal ali, tá? Aí eles vêm, descem na estação e o Paulo Honório conhece a Madalena daí. Essa de quem estavam falando, né, das pernas e tudo mais. Ele conhece a Madalena, essa sobrinha da Dona Glória, e ele se interessa por ela, tá? Aí tal, começam a conversar, olha, ele diz, olha, eu tenho uma fazenda chamada São Bernardo. Vocês, né, Dona Glória e Madalena, vocês estão convidadas a toda hora, se quiser ir lá e tudo mais, né? Ah, mas nós somos solteiras, o senhor é solteiro, não fica legal, será aquela coisa do povo falando e tudo mais, né? Se o senhor quiser, venha o senhor nos visitar. E o Paulo Honório, ok, vou mesmo. O Paulo Honório chega na fazenda São Bernardo e pergunta para aquele pessoal que estava dizendo das pernas da Madalena, ele pergunta assim, ó, ô doutor Nogueira, quem é aquela Dona Glória? Ah, não, é uma mulher e tudo mais, tia, né, da Madalena, tá? Tá aí essa Madalena, qual é que é dela? E aí eles dizem assim, mulher superior, tem que ver os artigos que ela publica no Cruzeiro. Aí o Paulo Honório desanimou. Ah, ela faz artigos, ah, ela pensa, ah, ela escreve. Então aqui qual é a ideia, né, que fica, né? Quando estavam falando de pernas, ele, por exemplo, da Madalena, o Paulo Honório estava, né, querendo saber, houve um interesse e tudo mais, tá? Agora, quando dizem outra coisa da Madalena, né, que é uma mulher superior, que ela escreve e tudo mais, ele desanima. Ou seja, aqui já tem bem o pensamento do Paulo Honório, né? A mulher para ele é para ficar em casa apenas e tão somente para a questão sexual, de certo modo, tá? Bom, aí o Paulo Honório vai lá até a casa da Madalena, tá? A Madalena ainda está ali, né? Enfim, num canto, ainda não está vindo para falar, né? E ele pergunta para a Dona Glória, vem cá, Dona Glória, a sua sobrinha, a Madalena, por que ela não procura marido?
E ela fica indignada, assim, ó, a minha sobrinha não é feijão podre para estar se oferecendo e tudo mais, né? E tal, não, mas, enfim, né? Ela já está numa idade de casamento e tal, aquela coisa toda. Aí vem a Madalena. E o Paulo Honório chega e diz assim, olha, eu queria convidar a senhora, né, enfim, para ser professor em São Bernardo. Ele mente, porque já tem professor lá que é o Padilha, tá? Ela disse, é difícil para mim, né, porque essas escolas, assim, elas abrem e fecham de uma forma muito rápida, né? Disse, é mentira, eu não vim aqui para convidá-la para ser professora, tá? O detalhe é o seguinte, eu gostei da senhora e queria casar com a senhora. O que a senhora acha? Ela diz assim, opa, o seu oferecimento é vantajoso para mim, seu Paulo. Eu sou uma professora que não tenho, enfim, recursos, né? O senhor é um homem de recursos. Eu, eu sei disso, né? Enfim, né? E aqui está estabelecida também uma das formas, né, de ascensão social aqui também da época, né? Só que ela diz assim, ó, mas é preciso refletir. Mas refletir do quê? Ela vai dizer, refletir uma coisa óbvia. Eu não amo o senhor, tá? E ele diz assim, mas eu nem esperava isso, porque primeiro se casa, depois se ama. O pensamento do Paulo Honório é, depois se ama, primeiro se casa, tá? E ele fica pressionando ela, vamos casar e tudo mais, assim, não, mas olha só, eu sempre desejei viver no campo, acordar cedo, cuidar de um jardim, né? Tem jardim lá em São Bernardo, mas por que não espera um pouco? Para ser franca, eu não sinto amor pelo senhor, tá? E aí o Paulo Honório vai dizer, olha, mas amor, de novo, amor a gente ama depois do casamento, tá? Posso anunciar? Assim, sim, mas para quanto tempo? Daqui a um ano? Não, 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 não. Para a semana que vem. Aí ela aceita, ele impõe e ela aceita, tá? O que acontece? Ele chega e comunica para Dona Glória. Dona Glória, ó, eu e a sua sobrinha vamos nos casar. Ela vai morar comigo lá em São Bernardo, só que onde moram dois, moram três também. A senhora está sendo convidada a morar lá, tá? E aí não precisa nem se deslocar por uma igreja, né? Porque São Bernardo tem uma capela. Então, o Paulo Honório casa dentro de São Bernardo, certo? Bom, qual é o problema, pessoal, agora, tá? E o problema de qualquer questão que vocês fizerem sobre São Bernardo. O Paulo Honório, ele é um capitalista. Ele vai casar com uma mulher que tem ideias socialistas de ajudar os outros. E isso vai ter o grande conflito do livro, tá? A Madalena de um coração extremo e o Paulo Honório não aceita isso, tá? Reparem, Madalena foi à escola e criticou o método de ensino do Padilha. Claro, mas é uma coisa cabível, ela é uma professora e o Padilha não é um professor, o Padilha está sendo um professor. E aí o Paulo Honório diz, não, não, de jeito nenhum, não é para tu sair. Aí a Madalena começa a conversar com os funcionários, perguntar se está faltando alguma coisa ou outra, o Paulo Honório fica irritado, né? Ou seja, eu pago, sei lá, 500 para eles, não é para beber, não é para fumar, se ficar doente eu vou descontar aquela coisa toda. E começa a ter, assim, uma ranhura no relacionamento, um atrito, uma ruptura, porque de um lado tu tem o Paulo Honório, né, com as suas ideias capitalistas ali extremas, e do outro lado tu tem uma professora com as ideias mais de ajuda, de socialismo ali para com... E está bem no ambiente, né, nos anos 30, isso aí tudo mais, né? Lembrando que o Graciano Ramos foi preso, tá? O Jorge Amado foi preso, né? O José Lins do Rego, a Raquel de Queiroz, que faziam esse tipo de literatura que alguns chamavam de literatura vermelha, literatura mais, né, de denúncia social, tá? Bom, e aí tem uma cena, por exemplo, que a Madalena, o Paulo Honório comprava sempre assim lápis, borracha e papel, lápis, borracha e papel. Vamos supor assim, ó, 100 pila por mês para material escolar. Só que a Madalena pega aquela lista e acrescenta um monte de coisa, canetas, outras coisas e tudo mais, e a fatura dá 5 vezes mais. E o Paulo Honório pega aquela fatura do material escolar, quanto saiu, ele tá louco assim para... Ele tá louco para bater na Madalena. Só que ele se segura. E aí, quando ele está passando, ele vê que tem um funcionário dele, o Marciano, passando. E ele está louco para explodir em alguém. E ele diz assim, vem cá, Marciano, por que tu não botou comida nos animais ainda? Ah, mas aquela coisa toda, estão sempre, né, sem comida, comem que nem um louco, aqui a gente está sempre trabalhando muito. E aí o Paulo disse, vem cá, você está se fazendo de besta, seu corno. Mandei-lhe o braço ao pé do ouvido e derrubei-o, tá? Ou seja, o Paulo Honório é uma bomba sempre prestes a explodir, tá?
como ele não foi criticar a esposa ali, ele acabou olhando para um funcionário e batendo no funcionário, tá? Então tem toda essa questão aqui envolvendo, né, esse mundo aqui do Paulo Honório. Bom, e aí ele coloca assim, ó, Madalena tinha tido um menino. Ou seja, ficou grávida e eles tiveram um menino, tá? Ele queria um herdeiro, né, para São Bernardo, e aí acaba tendo realmente, né? E aí, pessoal, reparem, né, que ele se casa com a Madalena, ele nunca falou sobre ciúme, nunca, tá? Mas fazia 2 anos que estava casado e tudo mais, né? E aí ele diz, de repente me invadiu uma espécie de desconfiança, tá? Então, para quem já leu Dom Casmurro, vai se lembrar, né, que o Bentinho é extremamente ciumento, tem ciúme louco da Capitu e tudo mais, né? Só que esse ciúme do Bentinho para com a Capitu é um ciúme que vai indo aos poucos, desde pequeno e tudo mais, adolescente e tudo mais, até chegar ao ápice lá depois do casamento, né? Mas já vem desde adolescente, de namorico. O Paulo Honório, obviamente que não tem este ciúme para com a Madalena, né? Porque lembra, eles se casaram sem se amar. Mas eles se casaram, ela está grávida, ganha um menino, e depois do filho, o Paulo Honório começa a ter muito ciúme dela. Uma coisa que vai lembrar Dom Casmurro agora, aquele ciúme doentio, mas não é antes do casamento, até porque você sabe como é que foi o casamento, né? Foi aquele casamento assim, olha, ninguém conhece ninguém, tudo mais, vamos ver agora, o amor vem depois do casamento, tá? E agora, o que está acontecendo? Quando tem aquela mesa de amigos ali, tem um juiz, tem o padre, tem repórter, tem pessoas articuladas ali, né? E a Madalena escrevia também artigos, ele nem sabia que tipo de artigo é, né? O que acontece? Ele vê ela conversando com os outros e que, de certo modo, ela chama atenção. E aí ela começa a falar contra, enfim, algumas coisas, contra o governo e tal. E ele começa a ficar indignado, Paulo Honório, o quê? Eu me casei com uma comunista, eu construindo, ela desmanchando e tudo mais, né? E ele fica indignado com aquilo ali. Mas claro que também por trás disso tem aquela questão de a Madalena estar conversando e os homens conversando com ela de igual para igual ali. Só quem é que está um pouquinho abaixo é o Paulo Honório. E o Paulo Honório começa a olhar, né? Aquela mesa repleta de pessoas pensando, conversando, e ele diz assim, eu pensei nos meus 89 quilos, neste rosto vermelho de sobrancelhas espessas, cruzei descontente as mãos enormes, cabeludas, endurecidas em muitos anos de lavoura, misturei tudo ao materialismo e ao comunismo de Madalena e comecei a sentir ciúmes, tá? Então aqui vocês têm essa questão toda do ciúme do Paulo Honório, tá? Que não vem antes do casamento, vem depois de casado, depois do filho, tá? E aí ele fica com ciúme, pessoal, com ciúme doentio, ele tá na cama com ela, dormindo, e daqui a pouco ele acorda achando que tem alguém que marcou com ela, que ela tá marcando com alguém, tá? Então fica aquela paranoia, aquela mania de perseguição, Paulo Honório, tá? Tanto é que ele diz, o meu desejo era pegar Madalena e dar-lhe pancada até no céu da boca. Só que aí fica aquela ideia, né? Isso está na cabeça dele. Isso não está existindo, está na cabeça do Paulo Honório. Que aí fica aquele ciúme doentio ali, uma coisa que lembra até, como falei, né? Lembra o Dom Casmurro, tá? E aí um dia ela está escrevendo uma carta e o Paulo Honório vai lá e diz assim, mostra a carta e tudo mais. Mostre, deixa eu ver. Eu disse, não te interessa, deixa eu ver a carta e tudo mais, aquela coisa toda. Brigam ali, ele fala palavrão e ela chama ele de assassino. Ou seja, assassino. Que pode lembrar a morte do Mendonça aqui. Porque assim, o Paulo Honório vai fazer uma reflexão, né? O Mendonça morreu, né? Eu estava lá com o padre. Todo mundo sabe que não fui eu que matei. Mas a Madalena sabe que eu e Casimiro é unha e carne. Então ela está associando, obviamente, que fui eu que fui o mandante para o Casimiro Lopes matar o velho Mendonça. Então aqui está esse clima entre eles aqui, tá? E entendo agora, passou o padre Silvestre ali. O padre Silvestre passou por São Bernardo. E eu fiquei de orelha em pé, desconfiado. Me perdoe, mas eu desconfiei do próprio padre com a Madalena, porque cavalo amarrado também come. Então, reparem, até o padre desconfia. O ciúme dele está tão doentio que até o padre, tá? E o que vai acontecer? A Madalena, ela não está conseguindo segurar essa barra com Paulo Honório, tá? E ela vai agora cometer o suicídio.
E a cena, pessoal, é uma cena bem forte até, né? Porque ela está sendo da capelinha. E o Paulo Honório viu que tem no chão uma carta dela, mas não consegue entender para quem e o que é o conteúdo da carta. E ele pega e vai lá cobrar da Madalena. Madalena, me diz uma coisa, tá? A senhora escreveu uma carta. Para quem é? E já chega agressiva. Ela diz assim, não, Paulo, tu vai entender depois e tudo mais, eu te mostro. Tá lá na escrivaninha, é só olhar, né? Tá, mas para quem é, Paulo? E se eu morresse de repente? Não, mas tu é louca e tudo mais, né? Não, só para saber se eu morresse de repente. Como é que tu ficaria? Não, não, não sei o que e tudo mais, né? Bom, tem essa conversa com ele e ele vai dizer 3 anos de casado. Fazia exatamente um que tinha começado o diabo do ciúme. Então entendam, né? Não é um ciúme antes do casamento, é aquele que depois de 2 anos de casado é que vai ter o ciúme, tá? E aí o Paulo Nório fica naquelas, meu Deus do céu, eu vou ali, né? A Madalena vai deitar e ele vai lá limpar o telhado, aquela coisa toda. Tirar ó, as corujas, enfim, né? Morcego que tá tendo lá no telhado dele, tá? Só que de repente tá aquela gritaria na casa. E aí vão lá ver, a Madalena tá estirada na cama, babando, tá? Mancha assim, né? Enfim, e no chão tem um vidrinho quebrado, um líquido e tudo mais. Então ela toma veneno e comete o suicídio, tá? Reparem, Madalena estava estirada na cama, branca, de olhos vidrados, espuma nos cantos da boca. Toquei o coração dela, estava parado. No suário havia manchas de líquido e cacos de vidro, tá? E aí o Paulo Norte se desespera realmente, né? E naquela ânsia, ele vai lá ver que carta era essa que ela tinha escrito, que ela disse assim, ó, vai lá ver depois. E no caso era uma carta de despedida, tá? Ela já tinha feito a carta de despedida, se despedindo do Paulo Honório e tudo mais, né? E ela colocou ali, né? Isso aí. Então, se o Paulo Honório fosse mais, enfim, né? Sensível e tudo mais, ia ver o que estava se passando ali, tá? Bom, e o que vai acontecer aqui, pessoal, tá? É a decadência agora, exatamente, da Fazenda São Bernardo. Lembrando, o Paulo Honório pega ela em cacos. Ele implementa um processo, assim, de ascensão. A gente tem a marca da ascensão, que é exatamente a visita do governador de Alagoas, tá? Tudo ok, vem o casamento. 2 anos vem a questão do ciúme e começa a cair. Vem o suicídio de Madalena e agora quando pano de fundo também, o Azevedo Gondim traz o que, ó, tá tendo boato de revolução, tá? É revolução de 30 como pano de fundo. E o Paulo Nobre vai dizer, olha, eu entrei esse ano com o pé esquerdo, tá? Mal, né? Aquela questão toda, né, enfim, de ficar mal. O que aconteceu? Porque quando morreu a Madalena, a dona Glória não quis mais morar com Paulo Honório, quem mais? O guarda-livros, o seu Ribeiro, vai embora, tá? Então muita gente vaza dali, não quer ficar com ele, funcionários abandonam, o Luiz Padilha e o Padre Silvestre também são revolucionários, se incorporam lá, né? Enfim, as forças revolucionárias. Então, o que acontece? Ele fica com meia dúzia de funcionários, o Casimiro Lopes e um filho que mal olha para ele, tá? Aliás, não se esqueçam, ele e Madalena tiveram um filho, mas o filho aparece tão pouco no livro que parece que eles nem tiveram filho, tá? E o que ele diz, ó? Faz 2 anos que Madalena morreu. E é nesse exato momento que ele resolve escrever a história da vida dele, quando ele tem 50 anos, tá? Faz 2 anos que Madalena morreu. 2 anos difíceis. E quando os amigos deixaram de discutir política aqui, porque antes você se lembra, né? Os amigos discutindo política, Madalena ali e tudo mais, isso se tornou insuportável. E quando se tornou insuportável, foi aí que surgiu a ideia esquisita de, contando com pessoas mais entendidas do que eu, literariamente falando, compor e escrever um livro, tá? E aí a gente sabe, né? Esse pessoal que ele diz que eram pessoas mais entendidas do que ele para ajudá-lo na confecção do livro, não vai rolar, porque ele fica indignado, ele dispensa essas pessoas e diz que por projeto próprio ele vai tocar o livro, tá? Pia uma coruja, e ele diz, a história de Madalena, a lembrança dela sempre me persegue. E, pessoal, o final do livro São Bernardo é um dos mais bonitos que existe até hoje na história da literatura brasileira, tá? Por quê? Porque o Paulo Honório, ele resolve fazer um balanço da vida dele, tá?
E esse balanço, claro, né, se a gente for pensar assim, toda a vida dele, o que o Paulo Honório é? Aquele menino que é lançado à vida, que na certidão de nascimento não consta nem pai nem mãe. É um órfão jogado ali, tá? Ele vai lá e consegue se sustentar, enfim, vendendo doces para uma velha chamada Margarida. Ele vai lá roçar fazendas, inclusive trabalha na fazenda São Bernardo. Né? Que mais? Ele vai manter um relacionamento com a Germana, vai ser traído, vai dar uns cocorotes nela, vai esfaquear o João Fagundes, vai ser preso. Na prisão aprende a ler, tá? Quando ele sai da prisão, ele não quer saber da Germana, não quer saber nada, ele quer se apoderar de São Bernardo e ganhar dinheiro. Ele vira mascate, vende redes, vende imagens, faz negócios bons, como ele diz, né, mas que trazem prejuízo, negócios ruins, mas que trazem lucro, tá? Até que ele vai, então, fazer um negócio com o Luiz Padilha, emprestando dinheiro, emprestando dinheiro, emprestando dinheiro, até que a dívida está enorme, e ele vai lá e faz um negócio para se apoderar de São Bernardo. Nesse negócio, ele vai perdoar a dívida, dar mais um dinheirinho em uma casinha, e ele toma São Bernardo. Ele pega São Bernardo num caco, São Bernardo num bagaço, e ele começa a botar pessoas para trabalhar, começa a chamar amigos, né? Vai colocar uma escola, vai colocar uma igreja, certo? Tudo está funcionando, recebe a visita do governador de Alagoas, só que ele pensa, eu preciso de um, enfim, né, de um herdeiro, de um discípulo, de um pupilo aqui. Eu preciso de um filho. Ele vai atrás, então, de uma mulher. Essa mulher, basicamente, quem estava falando sobre elas eram terceiros, os amigos, né? Começa a falar sobre as pernas dela e tudo mais. O Paulo Honório vai conhecer a Madalena, faz uma proposta extremamente assim, né, de negócio, né? Olha, a senhora casando comigo, eu sou um cara que tem, né? Enfim, ela aceita, vocês viram, né? Mas não é um casamento por amor, longe disso, é um casamento que a coisa vai acontecer com o tempo. Enfim, casado, conflito entre o pensamento da Madalena, de viés socialista, pensamento do Paulo Honório, de viés mais capitalista. E por que que ele casou assim? Lembra? Ele nem conheceu a mulher quase. Ele vai lá, faz uma proposta, ok, em uma semana estão casando. Então ele não chegou nem tempo de conhecer, tá, mas o que que ela gosta, qual é o pensamento dela, ela se mete em política, não se mete em política e tudo mais, né? E aí, com o tempo, ele vai desanimando com isso aí, porque ele vai conhecendo o lado humano dela, o lado bom dela, ela vai ajudando as pessoas, mas sempre podada pelo Paulo Honório, tá? Depois, eles vão ter um filho, e depois do nascimento desse filho, né, depois de 2 anos de casado, o Paulo Honório começa a ter crises terríveis de ciúme. Mas isso tem a ver também, né, quando ele olha para ele olha para ele se acha feio, aquela questão de crise de identidade também, de, enfim, de passagem do tempo. Ele olha ela conversando com o pessoal todo, sente um ciúme terrível ali, tá? Bom, e aí, entendam, ela vai tentando colocar os projetos e ele vai cortando. Ela vai lá, ele chama ela de tudo quanto é nome, ele vai lá, quer saber para o que ela fez, ela está saindo ali para conversar com os filhos, tu quer emprego? O emprego é dentro de casa, não fora. Então ela vai podando, ele vai podando a Madalena ali. E chega uma hora que fica insuportável, por exemplo, eu falei para vocês, ele está deitado na cama e ele levanta, ó, tu marcou com algum amante aqui? Tu quer transar em cima de mim aqui e tal? E a Madalena chorando, porque isso aí é viagem da cabeça dele. Tá? Então se tornou aquela coisa paranoica aí. E aí o que acontece? Ela resolve então cometer o suicídio, tá? E esse suicídio aí, pessoal, é uma cena triste do livro, né? E o que acontece? No meio do caminho não é só o suicídio que gera a decadência do Paulo Honório agora, né? Enfim, a gente nota que ele tem uma grana e tudo mais, mas está faltando vigor para ele. Mas vem a Revolução de 30, os funcionários abandonam ele, a fazenda cai, tá? E aí, o que que ele diz? Ó, agora, no final, atentem, porque ele vai culpar a profissão dele, pessoal, tá? Então, quem é que é a grande culpada aqui pelas atitudes que o Paulo Honório tomou de ser um cara egoísta, ciumento, agressivo, tá? Ele vai culpar a profissão. E qual é a profissão dele? Proprietário. Porque ele diz, eu não poderia ter amigos. Para mim, todos eram inimigos. Então, reparem, olha que texto bonito agora, pessoal, tá? Diz assim, ó. A princípio, estávamos juntos, eu e Madalena, mas esta desgraçada profissão nos distanciou. Madalena
entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons propósitos. Reparem que ele só reconhece os bons sentimentos e os bons propósitos na sua esposa depois que ela morre, depois que ela comete suicídio, tá? E ele vai dizer, e os sentimentos bons dela, os propósitos dela, esbarraram com a minha brutalidade e o meu egoísmo. Creio, e agora reparem um balanço, creio que eu nem sempre fui egoísta e brutal. Quem é que me transformou em egoísta, em ciumento, em desconfiado, em bruto, em agressivo? A profissão é que me deu qualidades tão ruins. E é terrível, né, pessoal? Por quê? Porque tu não consegue ver nas pessoas nenhuma amizade. Tudo é desconfiança. Ou mesmo o padre que o casou, ele olha como se o padre tivesse com a Madalena. Reparem, e a desconfiança terrível que me aponta inimigos em toda parte. Então não adianta nem ser as pessoas ali as melhores amigas do mundo do Paulo Honório, porque para ele está vendo sempre inimigos. Porque está dizendo a desconfiança, ciúme, tudo isso é também consequência da profissão. Tá? Então, se perguntarem para vocês que no final do livro, Paulo Honório faz um balanço da sua vida, tá? E aponta a profissão como a causadora de muita coisa, é verdade. Tá? Ele vai lá e culpa a profissão dele, a profissão que não faz ver inimigos, companheiros, faz ver sempre inimigos. Porque ele mesmo vai dizer, eu já trabalhei na roça, sei sobre o que eles conversam, como é que eles fazem para matar o tempo e tudo mais. Então, ele vai ali ver o pessoal e já vai pegar no pé. Então, ele não é amigo, parceiro desse pessoal. Claro que você tem uma exceção ali, né, que é o Casimiro Lopes, por exemplo, o Casimiro, ele é o fidelidade de cão. O filho do Paulo Honório, ele está muito bem com o Casimiro Lopes, tá? E aí termina o livro e diz assim, e eu vou ficar aqui, às escuras, até não sei que hora, até que, morto de fadiga, encoste a cabeça à mesa e descanse uns minutos. É o momento que ele está começando a escrever o livro dele aqui, tá? Então, pessoal, é um livro importante, né? Chama-se São Bernardo, tá atrás o nome aqui do local, né? Dessa fazenda aí, e é narrado em primeira pessoa pelo Paulo Honório. Claro que temos um problema aqui, né, pessoal? Qual é o problema que todos os vestibulares apontam, também a FUVEST apontou? O Paulo Honório, ele dispensou todos os amigos que tinham um contato maior com a língua portuguesa. E ele diz, eu vou tocar do jeito que eu quero. Só que o livro sai bem escrito. É algo meio inverossímil, né? Para quem teve um letramento irregular na prisão, dispensa todos os amigos que sabem língua portuguesa, enfim, que têm contato com a língua, para dizer que vai fazer apenas tão somente o livro sozinho, e aí sai esse livro bem escrito. É uma coisa que a gente não consegue entender bem, tá? Essa é a questão, a gente não consegue entender muito bem, né? Esse livro aqui, no sentido da linguagem do Paulo Honório. Pois esse desabafo final que ele faz ali, culpando a profissão, ele é lindo, ele é muito bem escrito, tá? Parece que passou um revisor por ele e tudo mais, mas ele disse que não, né? Dispensou todos os amigos, que a literatura é mais essência, mais espontânea, e era assim que ele ia colocar no livro, por exemplo, tá? Então, cuidem aqui, né, pessoal, esse conflito exatamente entre pontos de vista totalmente diferentes. O Paulo Honório, capitalista, que vê inimigos em toda parte, a todo momento, tá? E quando ele se casa com uma mulher que ele sequer conheceu antes qual era o pensamento dela, sabia que ela era professora, mas apenas tão somente isso. Aí faz uma proposta, se casa, um casamento relâmpago, basicamente, e no meio do casamento que ele vai conhecendo essa mulher. E essa mulher está ali para ajudar, de bons sentimentos e bom coração, só que isso aí só consegue ver depois que ela morreu. Porque enquanto o romance está rolando ali, né, o clima está rolando, ele está pegando no pé dela, fica bravo com a fatura do material escolar, não quer ela conversando com ninguém, não quer ela dando pitaco com ninguém e tudo mais. Então tem todo esse conflito aí, tá? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço. Então, semana que vem pegamos mais 2 obras aí, tá? Tenham todos uma boa noite e até semana que vem. Boa noite.